Olha você aí de novo, né? Nesse vídeo de agora eu vou te explicar como calcular a velocidade média da reação, que é diferente do cálculo da velocidade de consumo ou velocidade de produção. Tudo isso no nosso videozinho, fique em casa que a gente está te explicando daqui. Um abraço, roda a vinheta aí, quebrando o galho. Então bora lá, rapaziada. Mais uma vez aí, né? Pro quebrando o galho. Hoje nós veremos velocidade média da reação química. Lembrando que nas nossas aulas passadas nós vimos, né, a velocidade de consumo ou a velocidade de produção de um reagente ou de um produto. Hoje nós veremos a velocidade da reação. Tranquilo? Gente, coloquei para você um slidezinho te mostrando a imagem, né, te mostrando exatamente a fórmula. Qual é a fórmula da velocidade média da reação, gente? É igual à velocidade da sua substância dividido pelo seu coeficiente estequiométrico em questão, tá? Que é esse valorzinho que nós encontramos após balancear a nossa equação. Professor Lucas Bonitão, como é que eu calculo a velocidade da substância A? Isso nós vimos na aula passada, né? Como é que eu vou calcular a velocidade, tá, de consumo, de produção, né? A gente sabe que a velocidade vai ser igual a o delta da concentração dividido pelo delta do tempo. Depois que eu utilizar essa fórmula, eu divido esse valor que eu encontrei pelo valor do coeficiente estequiométrico A, B, C, D, ou seja lá qual for o meu coeficiente estequiométrico. Beleza, molecada? Então vamos para o nosso próximo slidezinho aqui, para a gente dar uma olhada como é que eu faço isso. Eu estou colocando esse gráfico para vocês, que é o mesmo gráfico que eu coloquei na aula passada, tá? Esse gráficozinho aí, gente, é um gráfico de consumo ou produção. Como nós sabemos, se um gráfico é uma curva decrescente, é um gráfico de consumo, ok? Beleza? E nesse caso é o consumo de quem aí, né? É o consumo da água oxigenada. Então, gente, se a gente quer saber o cálculo da velocidade média de uma reação química, eu preciso saber, obrigatoriamente, qual é a minha reação. Por que eu tenho que saber qual é a minha reação? Porque se eu souber a minha reação, eu sei os coeficientes estequiométricos. Se eu sei os coeficientes estequiométricos, eu consigo calcular a velocidade média, tá? Então, para essa nossa reaçãozinha de decomposição de H2O2, vai ser H2O2 formando H2O mais O2. Gente, essa é a reação de decomposição da água oxigenada. Então aqui balanceando fica 2 mols e 1 mol. São os menores valores inteiros que eu tenho para essa minha reação. Tranquilo? Gênio, se eu quiser saber a velocidade média dessa reação, o que eu preciso calcular primeiro? Vamos lá. Qual é a fórmula, né, da velocidade média da reação? Velocidade média é igual a velocidade de uma substância A dividido pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico. Então, o que nós vamos calcular primeiro aqui, ó, Gênio? A velocidade de A. Depois que eu calcular a velocidade de A, eu divido pelo coeficiente estequiométrico. Nesse caso, é a velocidade de quem, né? Do H2O2, água oxigenada. Como que eu calculo a velocidade de consumo dela? É simples. Essa reação, ela tem um tempo de 0 a 30 minutos, né? Então, qual é a variação do meu tempo? 30 minutos. Qual é, Gênio? A variação, tá? Durante todo esse consumo, que eu não quero nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira etapa. Eu quero a etapa total, né? Digamos assim, eu quero de toda a minha reação. Eu começo com 0,8 e termino minha reação com 0,2. Quer dizer que foi consumido quantos mols por litro aqui desse composto, né? 0,6. Então, Gênio, quando eu fizer o delta das concentrações dividido pelo delta do tempo, que nós aprendemos na aula passada, eu vou encontrar aqui no caso a variação de 0,6 dividido pela variação do tempo.
que é de 30 minutos. Tá? Dividindo 0,6 por 30, eu vou encontrar um resultado igual a 0,02. Mol vezes litro a menos 1 vezes minuto a menos 1. É a nossa resposta para a velocidade total, né, de consumo do H2O2. Agora eu quero saber a velocidade da média de toda a minha reação. Como é que vai ficar aqui no caso, gente? Eu vou colocar essa resposta que eu achei, 0,02, e vou dividir pelo coeficiente estequiométrico da substância que eu estou trabalhando. Gente, qual é a substância que eu estou trabalhando? H2O2. Então eu venho aqui na reação e vejo H2O2? Sim. Qual é o coeficiente estequiométrico dele? 2. Se é 2, eu coloco aqui embaixo 2. Então qual vai ser a velocidade média dessa nossa reação? 0,01 mol vezes litro a menos 1 vezes minuto a menos 1. Tranquilo, gente? Então, sempre que ele te der um gráfico ou uma tabela, eu consigo calcular a velocidade média de uma reação dessa forma. Né? Com a fórmula aqui, a velocidade média da reação é igual à velocidade da substância dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Tranquilo, gente? Matériazinha Michael Phelps, não é? Nada demais. Excelente, galera. Valeu, um abraço e até